Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h03 aqui no primeiro jornal da Prever FM, e para a nossa entrevista número 865, já está aqui no estúdio a doutora Natália Bach, médica clínica geral. Doutora, bom dia, obrigado por atender a nossa solicitação para essa entrevista. Bom dia, Márcio, bom dia, André, bom dia a toda a equipe, bom dia aos ouvintes, é uma satisfação estar aqui, muito obrigada pelo convite. Doutora Natália, quando é que eu devo procurar uma médica clínica geral? Quando, por um exame de rotina, eu estou me sentindo meio estranho, mas não sei o que é. Quando que eu devo procurar uma médica clínica geral? A procura do clínico geral, Márcio, se pontua em qualquer aspecto da saúde. Tá. Normalmente a pessoa não necessariamente sabe qual é o problema. Tem algum sintoma, algum sinal que não sabe identificar o certo, por onde começar, qual especialista procurar. O clínico geral é uma boa ideia. O clínico geral, a maioria das pessoas fala um pouquinho de tudo, um pouquinho de quase tudo. Não há atuação na parte da ginecologia, da obstetrícia, que é bem específica. Obviamente não há atuação na parte oftalmológica, pediátrica, mas abrange uma série de patologias, principalmente focada na prevenção das maiores comorbidades, que atingem os brasileiros, e principalmente um tratamento mais individualizado, buscando atender a saúde como um todo. E normalmente nesse primeiro contato com o clínico geral, depois de constatado que o problema é um problema específico, ele é encaminhado para um especialista? É assim que funciona? Perfeito. Muitas patologias conseguem ter um acompanhamento adequado, correto, um segmento bem feito com o clínico geral. Algumas outras patologias, nós identificamos que precisa sim de uma avaliação do especialista. E aí encaminha como um acompanhamento paralelo. Entendi. Doutor, o Márcio perguntou, né? O paciente passa mal, tem alguma coisa e procura o clínico geral. Esse, no seu ponto de vista, é um pensamento equivocado? Porque o clínico geral, ele pode ser, acho que aquele que o paciente não precisa ter nada para ir, não é assim? Correto. Eu entendo com o clínico geral com aquele que todo ano você tem que dar uma passadinha ali. O ideal seria, né? Perfeito. Eu queria entender a sua visão no Brasil, Botucatu, né? No estado de São Paulo. Como é que isso é levado a sério, essa questão do check-up, né? Da pessoa ter essa rotina de procurar todo ano, vou colocar na minha agenda, esse ano, igual limpeza de dente, né? Tem que passar a cada 6 meses fazer a limpeza. Não teria que passar Também ninguém faz com esse período, mas tudo bem. Aí a gente cai na questão do serviço público, de não ter tanta disponibilidade. Mas qual que é a sua visão nesse sentido, doutor? Correto, André. Infelizmente, na vida infantil, quando tem os pais ao lado, algum cuidador do lado, essa rotina de acompanhamento fica mais adequada. Na vida adolescente, com o pediatra, tem a mãe, o pai, algum cuidador, institui esse cuidado da saúde de forma rotineira. Quando entra a adolescência, isso já começa a ficar mais escasso. E na vida adulta, nós, infelizmente, brasileiros, a maioria não tem esse hábito. Às vezes, a mulher procura a saúde da mulher com mais frequência, objetivando, às vezes, uma gravidez, um acompanhamento hormonal mais adequado. Mas o homem, por exemplo, é o perfil que procura mais tardiamente ou, infelizmente, apenas mediante alguma queixa. Sendo que, na verdade, esse acompanhamento deveria ser preventivo, como rotina. E o brasileiro não tem, não só Botucatu, é o perfil do brasileiro, da maior parte das pessoas, não instituir como rotina um acompanhamento anual, semestral, para fazer uma avaliação preventiva das patologias que podem cursar naquela faixa etária da pessoa. E um detalhe importante, no Brasil a gente tem o privilégio de ter o SUS, né? Que você pode fazer um acompanhamento, uma programação, até com especialistas, no Sistema Único de Saúde, gratuitamente. Então, quer dizer, é falta de costume mesmo do brasileiro poder fazer isso, né? Porque existe o Sistema Único de Saúde e ele pode fazer. Sim, tanto dentro do sistema de saúde pública que eu atuo, no sistema de saúde particular que eu também atuo,
é possível a pessoa ir e procurar o seu atendimento, o agendamento, dentro da possibilidade daquele serviço de fazer um acompanhamento de rotina, e se irá ocorrer, tanto dentro da área do saúde do adulto, como clínica geral, como dentro da especialidade, respeitando o prazo de atendimento, que muitas vezes não é satisfatório, mas acontece. E nessas pessoas que procuram, que tem essa consciência, que também deve existir, aquele que todo ano vai, que faz o acompanhamento, que o médico clínico geral acaba virando aquele antigo médico da família, né? Que já conhece o histórico, acho que é muito mais fácil para o médico trabalhar dessa forma, mas quais são as principais comorbidades, os problemas que são detectados nesse acompanhamento, doutor? O que na sua experiência traz pra gente? Perfeito. As patologias que mais acometem os brasileiros. Então, nós estamos falando da hipertensão arterial, do diabetes, da dislipidemia, que é quando a pessoa tem um descontrole da parte dos lipídios, do colesterol, do triglicérides, a obesidade, transtornos relacionados à ansiedade, à depressão, quadros leves a moderados podem ser instituídos, acompanhados pelo clínico geral. Então, são as maiores patologias no momento: hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, síndrome metabólica. E aí, conforme a demanda do paciente, André, institui-se um tratamento individualizado, procurando entender a demanda pessoal naquele momento do paciente, qual a demanda maior que ele tem, qual o maior acometimento, o que mais o atinge, o que mais o desgasta, enfim. E não necessariamente ter uma queixa, mas buscar uma prevenção, uma linha de tratamento prevenindo essas possíveis patologias. Quando é detectado essa patologia, é claro que a gente sempre fala que no início é mais fácil de tratar, né? Sim. Qual que é a sua visão sobre isso, dessa prevenção, e você ter logo no início detectado, por exemplo, a pressão alta? Até ontem estava normal, aí de repente nesse ano que o paciente procurou a senhora, aqui já tivemos uma alteração. É mais fácil tratar isso? Como é que é esse funcionamento? Com certeza. Mediante um diagnóstico inicial de qualquer comorbidade, o tratamento instituído fica com certeza mais fácil, tanto de ser restituído, controlado ou até curado, bem como do paciente entender do que se trata a patologia e buscar o tratamento adequado. Tendo em vista que muitos dos pacientes às vezes não entendem de fato o que está acontecendo com o próprio corpo. Então é importante o médico fazer uma explicação correta daquela doença, do que se trata, qual as possibilidades de tratamento, qual que adequa melhor ao estilo de vida do tratamento daquela doença do paciente, e instituir para que haja sim um controle adequado. É muito importante. Então não se deve esperar uma dor no peito recorrente para ir ao cardiologista, ao clínico, buscar ajuda. Deve-se ver já, estou fazendo meu acompanhamento adequado da alimentação? Estou fazendo meu exercício correto? Noite de sono? Como é que está a minha parte psíquica, meu controle emocional? Então deve-se procurar ajuda mesmo antes de sentir alguma necessidade. A maioria dos pacientes são disciplinados, doutora? Eles passaram pelaquela consulta, né? Fizeram os exames que a médica pediu, que o médico pediu. Depois, olha, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo. A sequência disso, ela existe? E o paciente, voltando à pergunta, é disciplinado? Olha, Márcia, quando tem alguma queixa importante, em que ele realmente está preocupado, naquele primeiro momento, a maior parte das pessoas fazem um acompanhamento rotineiro. Mediante o controle, quando a maré já está melhor, aí o acompanhamento fica um pouco mais folgado, infelizmente. Então, mais uma vez ressalto a importância do paciente saber de fato o que está acontecendo com o seu corpo, entendendo que essa comorbidade vai se prolongar por anos ou até o final da vida, e que isso deve ser instituído um tratamento adequado e permanente. E conversar com o médico qual a possibilidade realmente de instituir aquilo no seu dia a dia, e não tornando aquele tratamento algo inatingível, tanto da parte financeira, né, quando a gente orienta uma alimentação adequada, instituir de fato para aquele paciente o que é factível, né, o tratamento medicamentoso e não medicamentoso, o que está ao alcance daquela pessoa, de
conseguir adquirir uma rotina alimentar, uma rotina de atividade física e o uso correto da medicação, e não apenas o ideal. O ideal é o que todos nós queremos, mas o factível é o que deve ser instituído para que a pessoa realmente tenha um acompanhamento da maneira mais prolongada possível. Existem algumas situações, não vou dizer doença, mas situações no dia a dia das pessoas que são negligenciadas no seu ponto de vista, na sua experiência. Por exemplo, aquela pessoa que tem tontura recorrentemente, ou aquela pessoa que tem dor de cabeça recorrentemente. Existe algum desses fatores que é negligenciado e que pode indicar alguma doença? Sim, André. Quais são? Por exemplo, isso que você acabou de citar, um quadro de vertigem recorrente, um quadro de cefaleia, que é dor de cabeça recorrente. Então, na verdade, qualquer sintoma recorrente, qualquer sinal recorrente, deve procurar um médico. Uma dor no tornozelo. Uma dor no tornozelo, alguma lesão dermatológica, algum sintoma oftalmológico que ele possa ter, alguma alteração visual. Então, sendo recorrente, deve procurar um médico. E outros mais agravantes, no primeiro momento, devem também. Por exemplo, alguma alteração de sensibilidade nos braços, nas pernas, isso imediatamente. Alguma alteração da fala, né? Então, alguns sintomas não devem nem ser aguardados ser recorrente. Por isso, na dúvida, procure um médico. Ele que vai ter o discernimento de dizer que aquilo é uma alteração que não justifica nenhuma preocupação, instituir alguns exames de rotina que são protocolados, quais devem ser solicitados para cada demanda do paciente, para cada sintoma que ele apresente, ou não, ou que seja realmente um sintoma importante, mesmo que tenha ocorrido apenas uma vez, e vale a pena uma investigação. Então eu digo que exige um ditado de que de médico, como é que é o ditado? De doutor e de louco todo mundo tem um pouco. Médico louco todo mundo tem um pouco. Médico louco todo mundo tem um pouco. Então, mas não somos obrigados a ter a certeza de que aquele sintoma ou sinal é patológico. Mas temos que procurar o profissional adequado para fazer uma avaliação, uma investigação. E o clínico geral é uma boa ideia. Até porque é o seguinte, né? De repente você levanta, percebe que seu olho está piscando, dando sinal de zap, você não está jogando truco. Tá tremendo. Tá tremendo, né? E você está com alguma alteração, de repente você está com uma leve dor no peito, você está com batedeira, enfim, alguma alteração, alguma coisa está acontecendo que normalmente você não tem. É um sinal que você deve procurar um médico. Correto. Mesmo que uma vez, um zumbido, algum mal-estar, uma sudorese, que é um suor que não se justifica ali numa atividade física, alguma coisa, ou mediante uma atividade física tive um mal-estar, não me senti bem, tive uma dor de cabeça forte, senti um sinal de fraqueza, mesmo tendo me alimentado, de forma correta. Então, deve sim ser procurado e não negligenciado, como muitas vezes as pessoas fazem. Acontece uma, acontece duas, acontece algumas vezes. É um sinal de que alguma patologia pode estar ocorrendo ou algum hábito no dia a dia dessa pessoa está errado, ele acha que está correto, né? Por exemplo, acordar de manhã, não tenho o hábito de tomar café. Acordo de manhã e já saio, vou tomar um café no meio da manhã ou próximo ao horário do almoço. E vai levando a vida assim, achando que está correto, até que algum dia pode acontecer um mal-estar importante. E ele nem associa a uma coisa que é do dia a dia, um hábito errôneo e que poderia ser, mediante uma consulta de rotina, conversado com um profissional médico e explicado algumas condutas para evitar esse mal-estar. Quando a senhora falou, quando a gente tem uma queixa, é mais fácil o protocolo para fazer o exame e detectar aquilo. Aquela pessoa que realmente ainda faz o acompanhamento, que vai todo ano, quais exames são essenciais para aquilo, né? Para acompanhar. Se eu chegar no consultório e falar, olha, eu vim aqui para saber como está a minha saúde. O que a senhora indica para a pessoa para ela poder fazer um acompanhamento do que pode ter? Perfeito, André. André, é instituído para cada perfil do paciente uma rotina de exames. Então, isso é protocolado, né? Nós temos estudos, sociedades brasileiras de endocrinologia, de cardiologia, que orienta quais exames pedir. Então, primeiro, se é do sexo masculino, do sexo feminino, qual idade esse paciente tem, qual o antecedente de saúde que ele tem, se já houve algum acometimento ou não, independente de queixa.
né? Se toma já algum remédio ou não, histórico prévio de cirurgias, de outras necessidades de internação, de algum acometimento. Então, conforme o histórico atual do paciente, faixa etária, uso de medicamento, é que decidimos quais exames solicitar. Então, isso não é um achismo, né? Há uma orientação muito clara, científica, baseada em estudos de quais exames solicitar para qual perfil do paciente. Porque não é todos os exames para todo mundo, né? Mesmo que o paciente não tenha queixa. Então, existe um protocolo, que não vai pegar uma lista e sair ticando todos os exames do laboratório. Não é assim. Nós fazemos o exame para aquele paciente, buscando uma avaliação do que se deve para aquele perfil de paciente. Uma coisa é uma menina de 20 anos que está ali procurando um atendimento preventivo, mesmo sem nenhuma queixa. Uma outra coisa é um senhor de 55 anos, 60 anos, que nunca foi no médico e chega lá, eu tô ótimo, eu tô bem, mas vim aqui fazer os exames. Então, para cada um desses pacientes é instituído um rol de exames conforme a necessidade e a prevenção, baseado principalmente nas doenças que mais acometem aquele perfil de paciente. Então, é assim que é guiado quais exames devem ser solicitados. Não são muitos, podem procurar o médico. Perfeito. Nós temos pergunta de ouvinte, né, Ellen? Sim, a Ana Paula, ela fala: bom dia, Márcio, André e Ellen, bom dia, doutora Natália. Gostaria de saber se o clínico geral, identificando fibromialgia no paciente, ele pode dar o tratamento, e se o laudo feito pelo clínico geral, nesse caso, é válido. Depende, válido para quê? Bom, a fibromialgia é uma doença multifatorial, dependendo do grau de acometimento. Querida Ana Paula ou Paula? Isso, Ana Paula. Dependendo do grau de acometimento, Ana Paula pode sim ser gerenciado, acompanhado pelo clínico geral. Caso a gente não obtenha sucesso, uma avaliação com reumatologista é muito bem-vinda. Lembrando que tem toda uma parte de orientação de atividade física, da parte psíquica, que isso é possível fazer. Quanto ao fornecimento do laudo, isso a gente deve conversar em consultório do que se trata, qual a necessidade. Doutora, acompanhando as redes sociais, né, o noticiário, eu vi esses dias, eu nunca tinha ouvido falar, eu confesso, da síncope vasovagal, né? Correto. Síncope, a princípio, né, para um leigo é um desmaio, né? Correto. Um desmaio. Vasovagal, o que é isso, doutora? Bom, Márcio, como você mesmo falou, a síncope é um desmaio. Então, na linguagem leiga, então a pessoa realmente ela cai ali e perde a consciência, né? E vasovagal é a etiologia, da onde vem essa perda de consciência que a pessoa desmaia. Normalmente acompanhada de um suor frio, de um mal-estar, uma tontura, né? E tem vários fatores por trás que podem gerar essa síncope. Fatores cardiológicos e fatores simples, como uma desidratação, um tempo prolongado de jejum, um uso inadequado de medicações, um período de privação de sono importante. Então, são fatores que podem contribuir para que haja uma síndrome vasovagal. Então, ela não é determinante de uma doença. Ela é um sinal de que algo pode estar acontecendo errado. É um sinal a se investigar, porque pode estar acontecendo alguma situação com aquela pessoa em que aconteceu uma síndrome vasovagal. E o que ela deve fazer na sequência? Ela teve esse mal-estar, de repente ela procurou o médico vai dar toda a orientação das possibilidades do que ela sentiu. Neste evento deve ser procurado o serviço de urgência e emergência. É uma situação em que não se deve aguardar uma consulta agendada. Tá. Em um momento posterior, sim, mas naquele primeiro momento em que há um acometimento, aconteceu uma síncope, a pessoa, ao despertar, deve imediatamente procurar um serviço de atendimento médico. É muito comum isso? Vasovagal? Não é muito comum, Márcio, mas acontece. Temos que estar preparados. Perfeito. Quando a gente falou no começo das principais doenças que são detectadas, né? Muitas delas acho que através daquele hemograma também. O hemograma é um pedido comum, acho que Bem comum, André. Cada exame ali como a senhora falou, vai ticando dependendo da necessidade, né? Mas das doenças mais comuns, quais são as orientações para que a gente não tenha essas doenças? Para chegar lá no clínico geral e falar, tá ótimo, esse ano passou com nota 100. O que precisa fazer? Por exemplo, a senhora citou pressão alta, diabetes, que são as doenças básicas aí. Que prevenção que a gente pode ter no dia a dia para isso?
Muito bom, André. A prevenção começa instituindo uma alimentação adequada, baseado muito em frutas, legumes, verduras, instituindo a alimentação com o uso rotineiro da proteína e dos carboidratos em forma equilibrada. Porque a gente não vê, né? Temos os profissionais nutricionistas para nos ajudar, tanto no serviço público quanto no particular, excelentes profissionais para nos orientar. Além disso, instituir uma rotina de atividade física. Sempre também procurando um médico antes para instituir atividades físicas de média a alta intensidade, principalmente para não acometimento de lesões, para não termos acometimento de lesões osteomusculares, bem como de, por exemplo, uma síndrome vasovagal em pacientes que começam a frequentar a academia e passam mal. Então, isso também. E os exames, principalmente relacionados com o perfil lipídico, que é pedir um colesterol, triglicérides, isso o médico vai pedir. A aferição da pressão arterial, deve ser instituída, lembrando que a maior parte das pessoas não tem nenhuma sintomatologia ou elevação do quadro de pressão arterial. Então, isso deve ser instituído de forma rotineira, para dizer que está tudo bem, que seu check-up deu tudo certo. Além disso, toda a avaliação da parte de glicemia da pessoa. Então, tem vários exames em que há uma investigação de um possível quadro de diabetes ou de pré-diabetes relacionado a um paciente que está no seu peso adequado ou um paciente que está acima do seu peso, ou que tem outros acometimentos de saúde, e a gente deve investigar a parte de glicemia. Também tem uma série de exames que o médico vai solicitar. A doutora tocou num assunto aí muito interessante. Botucatu é uma cidade que a atividade física acontece em todos os cantos da cidade. Eu falo sempre isso aqui, vindo para a rádio, eu passo por 3 academias que têm movimentação às 5 horas da manhã. Agora, todo mundo que frequenta, que vai frequentar uma academia, faz um exame, para saber se ele pode frequentar a academia. Eu acho pouco provável que as pessoas façam, olha, eu vou fazer um exame, vou procurar um clínico geral para saber se eu posso fazer, se eu não tenho problema de hipertensão, se eu posso fazer exercício físico. Eu acho que o percentual de pessoas que usam dessa prática é pequeno, né, doutora? Só um detalhe, Márcio, algumas academias tem, inclusive, né? Para você fazer o ingresso na academia é obrigatório que você traga um laudo ou que você passe pelo médico da própria academia. Eu acho que isso é ideal, né? Não são todas, né? Não. É isso aí. Esse é o quadro atual. A maior parte das pessoas iniciam alguma atividade física por prazer, por necessidade, e essa atividade física é escolhida conforme normalmente a preferência do paciente ou a parte financeira guia qual atividade física esse paciente vai realizar. Porém, a maior parte não procura uma avaliação médica anterior ao início da realização desses exames. Como o André falou, algumas academias, alguns clubes, enfim, eles instituem a necessidade de rotina de realizar um exame para avaliação, para utilizar a academia. E muitos não. Então, infelizmente, vai procurar o médico quando sente algum mal-estar. Ou às vezes o profissional que está ali na academia orienta, olha, é importante você procurar o médico, teve uma dor de cabeça mediante alguma realização de exame, um mal-estar, uma sudorese, uma tontura. Isso, por exemplo, pode indicar uma alteração pressórica. Isso infelizmente não acontece, Márcio, mas deveria ser. Doutora, a aferição da pressão arterial, né? Normalmente quando a pessoa vai numa consulta médica, né? É natural que a pessoa fique nervosa de aferir a pressão. Eu me lembro, eu acredito que ainda exista, né? Alguns procedimentos de exames em praças públicas, aferição de pressão e tudo mais, que a pessoa realmente fique nervosa de aferir a pressão e possa ter uma alteração na pressão. Aí tem que esperar alguns minutos, voltar, aferir de novo. É natural. E a pressão, a aferição da pressão arterial é o primeiro passo para se verificar qualquer tipo de anomalia? É a síndrome do jaleco branco, né? É a síndrome do jaleco branco? Então realmente a maior parte dos pacientes, na hora que vai no consultório, já aumenta a pressão.
Então a gente espera 5, 10 minutos da pessoa sentada, conversa um pouco, na medida do possível, e faz a medida da pressão. Lembrando que, claro, não é apenas uma aferição que vai decidir se aquela pessoa tem o diagnóstico de hipertensão arterial ou não. Será feito um acompanhamento, uma avaliação, porque muitas das vezes o aumento foi transitório, né, naquele momento. E sim, é o primeiro passo para uma investigação de um quadro de hipertensão. Há estudos, Márcio, de que até 30% das pessoas que têm elevação pressórica não são hipertensos. É apenas mediante aquele contexto de uma avaliação médica. Então, por isso, não deve ser mediante apenas uma aferição, em um momento, em um local, dizer que aquele paciente é hipertenso. Então, temos que ter um pouco de cuidado. Mas todo paciente deve ter isso como rotina. O Márcio falou da hipertensão, né? Uma outra situação que pode acometer é a hipoglicemia, por exemplo, que é a queda do açúcar. O que isso pode indicar se for rotina também num paciente? Porque assim, quando o açúcar cai num diabético, né? Meu pai era diabético, então tinha aquela experiência. Passa mal, fica suando frio, às vezes treme, né? Quando cai o açúcar de um diabético. Agora, a pessoa que não é diagnosticada diabética e tem com frequência hipoglicemia, o que pode ser? Primeira coisa, André, ver o básico. Como está a alimentação dessa pessoa, como está instituída, se não há períodos muito prolongados de jejum, se ela tem uso de outras medicações, mesmo que não para o diabetes, mas que podem instituir um mal-estar e cursar com hipoglicemia, ou até mesmo ser uma descoberta de diabetes com hipoglicemia. Então, às vezes, o nível de insulina está tão alterado, tão descontrolado, né? Está desregulado, que pode cursar. Então, a investigação começa por aí. A alimentação, uso de outras medicações e talvez um quadro de diabetes, mesmo com hipoglicemia. E durante a sua resposta anterior, a senhora citou um termo que a gente está sempre acostumado a falar em colesterol. O Márcio é vegetariano, então eu vou usar o meu exemplo. Você vai comer aquela picanha com aquela gordura em lá, é colesterol, você pensa no colesterol. Então todo mundo sabe o que é colesterol. Mas e o tal do triglicérido? Triglicerídeos. O triglicérides está alto. O que é esse termo, doutor? Da onde vem isso? Não é da gordurinha ali, né? Não é na abobrinha também não, né? Pelo amor de Deus. Também não é na abobrinha. É no carboidrato e alguns tipos de queijo, de outros tipos de gorduras. Olha lá, ovo lacto vegetariano. O vegetariano não tem a gordurinha da carne, mas tem bastante queijo. Márcio, creme de leite, o pão, as torradinhas. Então, o triglicérides compõe o perfil lipídico e está muito relacionado com a ingestão dessas outras gorduras, né, que a gente não enxerga, vamos dizer assim, e do carboidrato e da farinha branca propriamente dita. E tem que ter muita atenção. Claro, o grande vilão é o colesterol, né? O risco cardiovascular está muito relacionado com os níveis elevados de colesterol, mas o triglicérides também tem outras comorbidades associadas à sua elevação. Por exemplo, esteatose hepática, que é aquela famosa gordura no fígado, né? É uma comorbidade muito associada ao nível elevado de triglicérides. E além disso, a gente tem um aumento importante da chance de um paciente ter, por exemplo, a pancreatite aguda, quando os níveis elevados de triglicérides estão aí em torno acima de 500, já tem um risco maior dessa comorbidade. Nós falamos aí de hipertensão, né? A pressão alta, né? E a pressão baixa, né? Que é a hipotensão, né? Ela também é preocupante e o percentual de brasileiros que tem a hipotensão é preocupante também, doutora? A hipotensão que não é desencadeada pelo uso da medicação, ou seja, a pessoa não toma nenhum remédio para pressão e tem um perfil mais baixo de pressão. Preocupa, Márcio, porque essa pessoa tem uma pressão muito próximo do limiar inferior. Então, se ela fica muito tempo sem se hidratar, é um dia muito quente, muito abafado, como aquela pessoa já está no limite inferior, dependendo da situação, ela passa mal. E pode ter uma síncope, pode ter um mal-estar de sudorese,
ficar ali momentaneamente incapacitado para alguma atividade laborativa ou do seu lazer. Então tem que ter muito cuidado. Não é um grande percentual, poucas pessoas têm. E lembrando que a hipotensão acontece também em pacientes hipertensos. Muitas vezes associado com o uso errôneo da medicação ou cursando com pacientes que não se hidratam de forma adequada, que não é porque é hipertenso que não tem que se hidratar de forma adequada e usar a medicação conforme a orientação médica. E é uma coisa impressionante, né? A pessoa que tem a chamada pressão baixa, quantas vezes a gente já ouviu, né? Caiu minha pressão, come uma azeitona. Não é verdade? As pessoas têm mania, todo mundo é médico. Bota sal embaixo da língua. Imagina, aí já vai inverter, né? Vai ter uma hipertensão. É complicado isso, até porque hoje em dia eu fico imaginando as redes sociais, o quanto elas atrapalham a medicina, atrapalham a advocacia, atrapalham o jornalismo, né? Que todo mundo acha que entende de tudo, né? Não é verdade? Então sempre é aquela história, gente. Está com problema, vá no médico, procure sempre um profissional, né, doutora? Isso, olha, eu gostaria muito de falar dessa parte, né? Por causa do alcance, o impacto que as informações das redes sociais têm. Então, independente do clínico geral, de qualquer especialidade, volto a dizer aqui o início da nossa conversa, mediante algum sintoma, algum sinal, procure o médico. Não vá no Google, não vá no Instagram, não vá no Facebook, nem no chat GPT. Nem no chat GPT, nem em algum youtuber que você gosta ou que teve exatamente o mesmo sintoma que você, né? Principalmente relacionado à automedicação. No Brasil, nós temos uma facilidade muito grande de comprar medicamentos. E a gente tem visto, né, aí nos últimos 2 anos, a Anvisa, o Ministério da Saúde, tendo uma necessidade de controle maior da venda de medicações, justamente pela automedicação quase que instantânea, de quando algumas pessoas olham a rede social e falam, tá vendo? Foi exatamente o que eu estava sentindo. Eu vou comprar esse remédio. Nossa, funcionou tão bem para fulano, eu vou comprar para mim. Então, muito perigoso esse acesso indiscriminado às informações, verdade, muitas vezes de forma errada, muito distorcida e que não se aplica a todos. Por isso a necessidade da avaliação médica para instituir de forma individualizada o tratamento. Viu, Márcio? Isso eu acho que a gente pode deixar para os nossos ouvintes que suplementação, uso de medicações que estão na moda, né? Vias alternativas de compras de remédio, muito cuidado, não efetuem, não vão nessa linha. Procurem o atendimento correto, o médico de confiança, para que possa ser instituído o melhor tratamento. Podem me procurar. E interessante essa questão da individualização, né? Principalmente na questão do medicamento, mas o dia a dia mesmo é diferente para cada um. A senhora está falando aí agora do triglicérides, por exemplo, tem gente que pode comer um monte e vai lá, tá abaixo de 150. Aí tem um indivíduo que comeu só um pouquinho de pão, que exagerou ali um pouquinho no queijo e passou de 500. É muito individual a situação, né? Muito individual. Daí entra na questão genética, a gente ficaria mais um programa falando aqui, questão genética, hereditária, tudo isso, né, doutora? Perfeito. Por isso a necessidade, André, de uma avaliação com cuidado, de preferência ter um médico que te acompanhe, que conheça a sua história, que comece com você desde quando não era um sintoma tão importante, até o caminhar dessa patologia, porque muitas vezes não é uma regra. Então, não necessariamente uma pessoa que está em um peso adequado, ele não possa ser hipertenso. Há vários outros fatores que não somente a obesidade contribua, né? Muitas vezes um paciente obeso já acha que é um diabético e não necessariamente. Tem maior chance, claro, mas deve ser instituído um tratamento individualizado com avaliação dos exames e até porque cada pessoa tem um dia a dia, tem uma rotina de trabalho, uma hora que acorda, uma hora que consegue se alimentar, qual é o trabalho dessa pessoa, como é o dia a dia dentro da casa dessa pessoa, para que se institua um tratamento factível, que dê certo para o controle da doença dele. A automedicação continua acontecendo, porque eu dia 4 de março agora eu faço 49 anos de comunicação. Eu sempre ouvi isso.
Antigamente era pela cerca, né? Pelo muro. Eu tô com dor de cabeça. Toma isso, comadre, né? E tinha essas coisas, né? Hoje em dia, rede social hoje propaga tudo isso. A automedicação, que a gente sabe que é um perigo, ela continua acontecendo, doutora? Continua acontecendo. A automedicação, principalmente relacionada com esses sintomas mais comuns, Márcio. Dor de cabeça, tontura, mal-estar, remédio para emagrecer, medicações que melhoram a autoestima, que melhoram a disposição. Então, esses sintomas do dia a dia é muito automedicado. E nessas conversas mesmo. E hoje digo, não só a conversa do vizinho, né? Mas hoje em relação às redes sociais. Muito. E infelizmente errado. Bom, doutora Natália, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Já acabou. Acabou. Passa rápido. E a gente sabe que é muito importante, a gente sempre tem alguém da área da saúde aqui, pelo menos uma vez por semana, que é importante a gente orientar a população, saber que nós moramos, apesar de todos os problemas, nós moramos num país diferenciado, onde nós temos sistema único de saúde, nós temos bons profissionais, tanto na rede privada quanto na rede pública, e que as pessoas têm o hábito de procurar um médico pelo menos uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, né? Para evitar males maiores, né, doutora? Muito obrigado pela presença, viu? Muito obrigada, Márcio. Eu queria deixar esse recado para todo mundo que está ouvindo, começando a semana. Então, se você está aí sem seu acompanhamento médico adequado, se você está aí precisando retornar ao profissional que te acompanha, faça isso de uma forma objetiva, tenha isso como prioridade, a sua saúde, e institua um tratamento com um profissional que você confia, um profissional que você goste, tenha isso como prioridade, tenha isso como uma necessidade do cuidado da sua saúde e não apenas mediante alguma queixa. Então, quero deixar aqui um abraço para todo mundo que está me ouvindo. E foi uma satisfação estar aqui com você, André, com você, Márcio, com você, querida, linda, que me recepcionou. E um beijo para todos e até a próxima. Obrigado, doutora. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.